Mateus, capítulo 7. Nós estamos vivendo dias de consagração, até porque a Igreja de Cristo tem de fazer todos os dias, dia de consagração. Amém? A Igreja de Cristo tem de viver todos os dias e fazendo de todos os dias de consagração. Diga assim para o teu irmão: Cristo não te chamou para viveres em pecado. Muito pelo contrário. Cristo te chamou para viveres em santificação. Você entendeu? Diga mais para ela assim: anteriormente, quando Cristo você não conhecia, você e eu éramos escravos do pecado. Nós estávamos presos, amarrados em um aguilhão chamado pecado. Mas pela crucificação, pelo perfeito sacrifício do Senhor Jesus, Cristo nos tornou livres e livres do pecado. Diga assim: eu sou livre do pecado. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Muitos têm em nome de homens de Deus e mulheres de Deus. Muitos têm em nome de homens de Deus e mulheres de Deus. Verdadeiramente, nem todo homem que nós temos como homens de Deus são realmente homens de Deus. Nem todo homem que nós temos como verdadeiros servos do verdadeiro Cristo, Cristo Santo, leão da tribo de Judá, nem todos são realmente servos desse Cristo, filhos desse Deus Santo. Existem também mulheres que nós temos, que nós conhecemos, que o mundo lá fora olha como mulheres de Deus, mas não são mulheres de Deus. Quem concorda com o pastor? Amém. Glória a Deus. Nem todo mundo é homem de Deus e nem todo mundo é mulher de Deus. E para ser sincero, eu não quero fazer parte da lista daqueles que têm em nome de homens de Deus, mulheres de Deus e não são. Porque se eu fazer parte da lista destes homens, um dia eu vou dormir e quando acordar estarei no inferno queimando. Amém? Amém. E eu peço ao Senhor Espírito Santo que me use hoje de formas a pregar muito, mas muito calmo. Hoje, durante a tarde, quando a gente caminhava, eu recebi a ligação de um pastor da Igreja Mundial. Preste atenção, por favor, na mensagem de hoje. Recebi a ligação de um pastor da Igreja Mundial e ele conversava comigo. E ele tocou em um ponto que chamou minha atenção. E a palavra dita por esse pastor foi: homens de Deus sem Deus. Homens de Deus sem Deus. E esse é o tema da nossa mensagem hoje. Eu queria trazer uma outra pregação, uma outra mensagem, mas chamou-me tanta atenção que quando ele desligou o telefone, ainda com os demais companheiros no carro, eu fiquei meditando nessa palavra. Comecei orando no meu interior.
e o Senhor Jesus Cristo falava comigo. Quando cheguei em casa, o Senhor Jesus mostrou-me, levou-me a meditar no que está escrito no livro de Mateus, capítulo 7. E é aqui onde a gente vai começar a nossa pregação. Amém? Antes de fazermos leitura, eu quero afirmar, eu quero falar, ai, se desse para voltar o tempo, se possível fosse voltar o tempo, uma das pessoas que desejaria regressar no tempo seria eu. Se o mundo, né? Eu gostaria, em nome do Senhor Jesus, de voltar no tempo. Muita coisa eu fiz no meu passado e eu confesso que hoje eu me arrependo. Muitos erros, muitos pecados eu cometi e eu gostaria, para ser sincero, eu gostaria, né, regressar o tempo e mudar e fazer diferente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por que o pastor está dizendo essas palavras? Hoje, em 2021, são 24 anos conhecendo a palavra de Cristo. 24 anos lendo a Bíblia Sagrada. 24 anos meditando as Sagradas Escrituras. E hoje, enquanto Cristo Jesus falava comigo, algo muito profundo eu compreendi. Amém? Que foi que o pastor compreendeu? Eu compreendi, isso já compreendi faz tempo, mas hoje Cristo tratou comigo tão profundo e eu vou dizer isso. Cristo não chamou pastores para dormirem com ovelhas. Estão compreendendo? Amém. E os que estão fazendo barulho vão estar fora. Cristo não chamou pastores para dormirem com ovelhas. E Cristo não chamou ovelhas para dormirem com pastor. É mentira? Cristo não chamou obreiras para dormirem com os obreiros não casados. Cristo não chamou obreiros para dormirem com as obreiras. E Cristo não chamou obreiras para dormir com pastor, nem pastor para dormir com as obreiras, nem tampouco com as ovelhas. Cristo não nos chamou para isso. Esse não é o propósito de Cristo. Esse não é o propósito de Cristo. O que Cristo preparou para nós, que temos chamados ministerial, o propósito que Cristo Jesus preparou para nós, que fomos separados por Ele, levantados por Ele, Cristo nos chamou com um propósito de mandarmos almas para o céu. Cristo não chamou pastor para ajudar as ovelhas se enterrarem mais no pecado. Não é para isso que Cristo nos chamou, muito pelo contrário. Cristo nos chamou para sermos exemplo. Pessoas exemplar. É para isso que Cristo nos chamou. Por isso que eu disse, se desse para voltar a minha história, se desse para voltar no meu passado, eu voltaria. Tem vezes que nós cometemos tantos erros, e nós nos esquecemos do futuro. Tem vezes que nós pecamos tanto e nos esquecemos do futuro. Existem erros que nós cometemos hoje. Existem erros que a gente vai cometer amanhã, mas vai repercutir lá na frente. Pode ser daqui a 5, 10, 20, 30 anos. Amém? Nota, quando nós erramos ou quando nós pecamos, isso é para todos aqui. Nota que você, quando peca, você nunca peca só. Você peca sempre com alguém ou contra alguém. E quando você peca com alguém ou contra alguém, esse alguém, mais cedo ou mais tarde, se em seu coração não tiver um perdão genuíno do céu, lá na frente, depois de um tempo, é a mesma pessoa que vai te destronar, que vai te destruir. Estão compreendendo? Por quê? Porque às vezes nós pecamos e nos esquecemos do futuro. Olhamos simplesmente aonde? No agora, no hoje. E nos esquecemos o que está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 25 e 26.
Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Está escrito. Então, por que o pastor se arrepende? E por que o pastor gostaria de voltar no passado? Porque eu já cometi muitos erros no altar do Senhor Jesus. Amém? Eu já cometi muitos erros no altar de Cristo. Mas por que que eu cometi? O que eu vou falar não para poder me justificar, porque pecado é pecado. E cabe a pessoa compreender que está em pecado e se encontrar diante da cruz de Cristo, buscando perdão, misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu já errei, já falhei diante de quem? Do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. E hoje eu me arrependo muito. Por que me arrependo? Porque todas as vezes que eu leio na Bíblia Sagrada, eu só encontro uma única palavra dizendo, uma única palavra que aponta que o homem para ir para o céu tem de viver assim, em santidade. Em santificação. Essa é a palavra. Cristo Jesus chamou os pastores para viver em santificação. Cristo chamou os obreiros, os candidatos a obreiros. Cristo chamou toda a ovelha, todas as pessoas, para viverem em santidade. Cristo, quando levanta um ministro, ele levanta um ministro para estar nele, para viver em santidade. E cabe esse ministro conduzir ao povo que Cristo enviar até ele, cabe a esse ministro conduzir o mesmo povo à santificação que é Cristo. Amém? Amém. Ou a este Deus Santo chamado Cristo Jesus o Nazareno. E eu disse, não querendo me justificar. Existem grandes erros que eu cometi no altar por causa das decepções que eu fui vivendo dentro da igreja ou na presença de Deus. Existem decepções que a gente enfrenta e que nós não conseguimos o quê? Suportar. Não conseguimos, aguentar. E mais cedo ou mais tarde, se você não tiver a força de Jó, mais cedo ou mais tarde vai acabar também errando e desistindo. Eu acredito que a primeira vez, acredito que algumas pessoas aqui, quando ouviram falar que teve um tempo em que eu abandonei o altar e eu fui para fora, fui para o mundo, lá fui para o pecado, fui cantar músicas mundanas e não só. Há pessoas aqui que eu nunca expliquei o que realmente aconteceu. Amém? Eu nunca expliquei, mas foi algo tão pesado, mas tão pesado que eu não tive estrutura suficiente para poder me manter em Cristo Jesus o Nazareno. Por isso é que eu tinha abandonado o altar, me desconvertendo, largando tudo e eu fui para onde? E eu fui lá para fora, para o pecado, fui para o mundo. E eu disse assim, da mesma forma que eu sou pregador direto, frontal, assim lá fora no pecado, eu também serei um homem que não vou esconder os meus pecados. E olha que eu pecava e também não escondia. Eu mostrava para as pessoas que eu se desconverti, que eu não sou pastor, e pecava de forma o quê? Aberta, visível. E há quem falava para mim, mas existem milhares de pessoas, ou muitas pessoas que se espelham em ti, pastor, elemento surpresa. Eu disse, realmente sei, mas eu não posso pecar me escondendo. Eu não posso ser hipócrita. Do mesmo jeito que no altar de Cristo eu pregava a palavra de forma muito direta e frontal, se for para pecar também não vou esconder. Eu vou ter de pecar e mostrando que eu agora estou pecando. E quando me convidaram a primeira vez para ir para a TV, para fazer a entrevista como músico mundano, disseram, vais aparecer, pessoas vão te ver. Eu disse, pouco me importa. Eu não sou mais pastor. Eles têm de compreender que eu não sou mais pastor. Eu sou ímpio. Fui pastor. Amém? Só que quem nasce pastor nunca deixa de ser pastor. Aí eu larguei o altar e eu fui. E apareci na televisão. Pessoas aqui me viram, que mandaram mensagens. E houve pessoas que dobraram o joelho diante da TV. Assim que me viram na TV cantando música de ímpios, músicas mundanas. Há pessoas que dobraram o joelho em plena sala com lágrimas nos olhos, dizendo, Senhor Jesus, olha o teu servo. O lugar dele não é aí, não.
Senhor, se hoje eu estou firme, é porque um dia o Senhor usou essa pessoa que está ali hoje, cantando música mundana. Deus, por favor, resgata teu servo. Traga de volta teu servo. E há pessoas que lacrimejaram, choraram, suplicando a Deus para poder me resgatar. E eu agradeço essas pessoas que oraram por mim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. E eu quero aproveitar aqui hoje, esse momento, eu quero aproveitar para pedir perdão em nome do Senhor Jesus, filhos e filhas na fé, homens e mulheres presentes, que algum dia de forma direta ou indireta, propositada ou não, eu errei contra ti, entristeci o teu coração, eu lhe peço perdão em nome do verdadeiro Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém, igreja? Amém. Eu lhe peço perdão em nome do Senhor Jesus. Porque eu aprendi que sem santidade eu não verei Cristo. E se tem uma coisa que eu quero é ver Cristo. Eu desejo ver Cristo. Eu anseio ver Cristo. Não só vê-lo, eu quero estar com Cristo. Eu quero viver com Cristo. E uma das grandes lutas que todos nós enfrentamos diariamente, todos os dias, é levarmos uma vida em santidade. E é para isso que Cristo nos chamou, para lutarmos. Porque quando Cristo faz menção da porta larga e a porta estreita, ele disse, são poucos os que entram por ela. Só os que se esforçam alcançam. Amém? Então, ir para o céu não é fácil. Entrar na eternidade de Cristo, estar com Cristo no reino dos céus, não é fácil. Talvez você diga, mas pastor, mas todos nós pecamos e destituídos nós estamos da glória de Deus. Entenda. Quando o homem, quando uma mulher peca e já não sente mais o peso do seu pecado, essa pessoa melhor chorar. Melhor chorar. Porque quando você peca e você não sente mais o peso do pecado, é porque você já não está bem. É porque Cristo possivelmente já nem contigo está. Pois toda pessoa que quer realmente estar com Cristo, estar na eternidade de Cristo, quando peca, o dia estraga. Eu disse aqui uma vez num dos cultos. Amém? O dia estraga, o dia morre, o dia acaba. E eu entendo que Cristo não me chamou, eu particularmente compreendi, de acordo com a Bíblia Sagrada, que Cristo não me chamou para ser um pastor adúltero, prostituto, mentiroso, fornicador. Amém? Ladrão. Cristo não me chamou para isso, muito pelo contrário. Eu entendo que Cristo Jesus me chamou para viver em santificação, pregar a verdade, e não só pregar a verdade, mas também viver a verdade. Porque Cristo não é com hipócritas. E uma das coisas que eu não quero, enquanto viver, e o meu coração, a minha alma também não deseja, e muito mais Cristo não deseja, que você, filha e filho de Cristo, seja um hipócrita no altar e na igreja do Deus eterno. Porque todo hipócrita não herdará o reino dos céus. Cristo não nos chamou para nós dizermos assim, não faça o que eu faço, mas faça o que eu falo. Não é para isso que Cristo nos chamou. Amém? Cristo nos chamou para nós fazermos o que nós pregamos, ensinamos. É isso. É para isso que Cristo nos chamou. Aquilo que nós pregarmos é o que nós temos de viver em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Cristo nos chamou para a santidade. Amém? Cristo nos chamou para isso. E hoje, nós estamos diante ao tema homens de Deus sem Deus. Compreenderam? Homens de Deus sem... Existem pessoas que parecem, né? Serem de Deus. Há homens que dizem serem de Deus. Mas é só o nome. É só o nome. Fulano, grande homem de Deus. Fulana, grande mulher de Deus. Só tem nome. Vida em Cristo não tem.
comunhão com Cristo, o Cristo Santo não tem. Mas tem o nome de homem e mulher de quem? De Deus. Amém? Eu compreendi algo. Existem pastores que não são homens de Deus, mas quando oram, milagre acontece. Existem homens que não são de Deus, mas quando oram, milagre acontece. Como assim, pastor? Mateus 7. Mateus capítulo 7. Versículo 21. Mateus 7, versículo 21. Olha o que diz a palavra de Deus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vamos parar ainda aqui. A Bíblia está dizendo de forma muito clara, de forma muito abrangente, que nem todo homem ou mulher, jovem, adultos, crianças, nem todo homem e mulher, nem toda pessoa que diz Senhor Jesus, entrará no reino dele. Tá claro? E quantas pessoas têm nome de homens de Deus, ou até mesmo lhes é atribuído, né? Esta palavra, homem de Deus, mulher de Deus, e que na verdade não são homens nem mulheres de Deus, são milhares. Amém? Porque Cristo está dizendo o quê? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Diga assim para o teu irmão, só entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade do verdadeiro Cristo, do Cristo Santo. Você percebeu, igreja? Significa que todo homem, mesmo estando no altar com a Bíblia aberta, se não faz a vontade de Cristo como Cristo exige, esse não pertence a Cristo. Estão compreendendo? Versículo 22. Muitos naquele dia, sabe qual é o dia? No dia do juízo. No dia do juízo. Eu lembro que alguém falou para mim assim, o pastor faz muita citação de alguns livros bíblicos. Eu vou fazer mais uma vez, né? Há quem nunca lidou de frente com a nossa pregação. Possivelmente essa vai ser a primeira pregação que essa pessoa vai receber e ouvir. Então tem de saber aonde é que está escrito na Bíblia Sagrada a respeito do juízo, a qual aqui Cristo está fazendo menção. Porque muitos naquele dia, que dia? No dia do juízo final. Mateus 25, versículo 31, Apocalipse 20, versículo 11. No dia do juízo final. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Estamos falando de homens e mulheres que não são de quem? Mas que existem hoje. Estão profetizando em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Dando sequência. E em teu nome não expelimos demônios? Expeliram demônio em nome de quem? Mas as pessoas que Cristo está falando a respeito aqui são homens e mulheres simplesmente que têm uma atribuição, um nome, uma posição, como homens e mulheres de Deus, mas não são. Amém? Existem homens de Deus só por nome. Fulano, grande homem de Deus, mas Deus, o Deus Santo, Cristo Santo, não é com ele. E não é com ela. Em teu nome expelimos, a palavra expelir significa expulsar. Em teu nome expulsamos demônios.
e em teu nome não fizemos muito milagre? Eu disse aqui e repito. Há homens que não são de Deus, mas quando oram, o milagre acontece. Onde é que está o segredo para isso? Por que o milagre acontece? O fulano não é de Deus, a fulana não é de Deus, mas quando ora o milagre acontece. Pastor, como é que se explica? Atenção, quem cura não é o homem, quem cura é Cristo. O nome do Senhor Jesus é um código. E com esse código, tudo acontece quando esse código é usado. Por exemplo, eu tenho o meu cartão multicaixa. Exemplo para você compreender melhor a explicação aqui dita pelo pastor. Eu tenho o meu cartão multicaixa. O cartão é meu. E esse cartão tem um código. Na minha conta tem valores, tem dinheiro. Em que momento é que uma outra pessoa vai levantar dinheiro na minha conta? Em que momento? Quando a pessoa tiver em mão o código. Mas eu pergunto à congregação, pelo facto da pessoa ter o cartão multicaixa, aquela conta lhe pertence? A conta não lhe pertence. Pode inserir o cartão, conhece o código, então vai tirar o dinheiro que lá está, porque tem o código. O nome de Cristo é um código que move tudo, mexe com tudo. Amém? Em nome do Senhor Jesus, os demônios saem. No poderoso nome do Senhor Jesus, receba a cura e o enfermo é curado. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo. É no nome de Cristo Jesus, porque a palavra de Cristo é chave. E muitos há que compreenderam, que perceberam que é só usar o nome de Cristo e as coisas acontecem. Estão compreendendo? Por isso é que muitos dirão naquele dia, Senhor, versículo 22, muitos naquele dia, no dia do juízo final, quando Cristo Jesus estiver abrindo mão deles, Cristo Jesus dirá, né? Eles dirão ao Senhor Jesus, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Versículo 23. Eles conheciam um código, mas eles não eram dono da conta bancária. E olha o que Cristo Jesus dirá àqueles que têm simplesmente o nome, que estão usando o nome de Cristo, mas não são de Cristo. Olha o que Cristo vai falar para eles. Então lhes direi explicitamente. Amém? Então lhes direi explicitamente, abertamente, de forma muito clara, eu os direi. Eu lhes direi, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Cristo falou muito comigo aqui nessa passagem bíblica. Cristo falou comigo muito nessa passagem bíblica. Existem homens que estão pecando no altar e quando chega no culto, ora, acontece milagre pensando, uau, ainda estou bem. Cuidado. Esse medo que eu tenho e é o medo que todos nós que fomos chamados temos de ter. Devemos colocar na nossa mente, na nossa alma e no nosso coração que as coisas acontecem por causa do nome de Cristo. É por Cristo que o milagre acontece. Não porque o pastor é o super-homem. Não porque o pastor tem poder para as coisas acontecerem. Não, é Cristo que tem o poder para mexer com o mundo espiritual e toda a estrutura física. É simplesmente, unicamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? É a pergunta que muitos fizeram e têm feito. Pastor, se a igreja mundial, se a igreja universal, se a igreja católica, se a igreja presbiteriana cozido e assado, se essas igrejas não são de Deus, então como é que nessas igrejas o milagre acontece? Há pessoas que foram ter com Maria, oraram em Maria e o milagre aconteceu. Há quem foi diante do Santo Expedito, dobrou o joelho, orou ou rezou, o milagre aconteceu. Há quem foi diante da Santa Mercedes, o milagre aconteceu. Atenção, é o nome de Cristo Jesus.
A Bíblia diz que quando o anticristo se levantar, notemos que o anticristo é o filho do diabo, é o falso profeta, filho do capeta, servo de Satanás. A Bíblia diz que o anticristo, quando estiver no poder, ele vai realizar milagres e prodígios. Homem de Deus não se vê pelos milagres. A Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis. É pelo fruto que se conhece uma árvore. É pelo fruto, é pelo testemunho que a pessoa dá, que revela se é de Deus ou não de Deus. E em toda a minha vida, eu nunca tive, em toda a minha vida, tirando a minha fase dos 15, 16, 17, 18 anos, essa foi a fase aonde eu muito busquei a face do Senhor Jesus Cristo Nazareno, em santidade, fugindo do pecado. Mas o tempo passou até me tornar adulto, e para ser sincero, tirando esse tempo, 17 até dos 15 aos 18 anos, o tempo passou e hoje, no presente, hoje, há 3 anos, eu nunca desejei tanto, mas tanto ser santo quanto agora. Eu nunca desejei cair em pecado quanto agora. Porque eu compreendi que sem santidade ninguém verá Deus. Ninguém. O que a Bíblia está dizendo. Por isso é que eu disse logo no início, se desse para voltar o meu passado, eu voltaria para fazer tudo diferente em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Só não sente o peso do pecado. Quem realmente não conhece Cristo não está disposto a ir para o céu. Amém, igreja? Amém. Eu vou tocar aqui em alguns pontos. Eu recebi o áudio de um pastor da Igreja Mundial. E para ser sincero, o que ele falou no áudio chocou comigo, entristeceu meu coração. E só o que ele falou só dá para crescer na mensagem de hoje, para a glória do Senhor Jesus. Ele falou para mim assim, pastor, na Igreja Mundial, atenção, vou repetir até o tema, homens de Deus sem Deus. Ele disse, pastor, na Igreja Mundial hoje, no tempo de hoje, no tempo atual, se alguém desejar ser pastor na Igreja Mundial, o pastor líder ele faz uma cobrança de 30 mil kwanza. Já imaginou quando você vai atrás do emprego e dizem para você que você tem de apresentar 100 mil, 200 mil para poder ocupar uma vaga? A Igreja Mundial, muitos pastores estão fazendo isso. Você quer ser pastor na Mundial, paga 30 mil kwanzas. 30. Aí você entra, torna-se pastor. Agora, você vai ficar um pastor, mas um pastor sem igreja. É um pastor sem igreja. Para te darem uma igreja, para você pregar, você é obrigado a arrumar 100 mil kwanzas. Para te darem uma igreja para você pregar. Olha só como é que o mundo está. Olha quantas pessoas têm em nome de que vive e não vive. E você lê lá na frente da igreja, né? A mão de Deus está aqui. Igreja Mundial do Poder de Deus. Por isso é que eu disse, todo o pecado que eu cometi no altar, no passado ou no presente, até hoje pesam sobre as minhas costas. Porque eu compreendi que sem santidade ninguém verá Deus. Amém? Amém. E você tem de sentir o peso do teu pecado. Amém, igreja? Amém. Tem de sentir o peso do teu pecado. Não carregue simplesmente o nome de homem de Deus e mulher de Deus, quando na verdade há pecado. Fuja do pecado e seja verdadeiramente uma mulher e um homem de Deus. Seja merecedor. Nós temos de ser merecedor desse quê? Dessas palavras. Amém? Quando alguém dizer, eis aí uma grande mulher de Deus, você realmente está consciente que você é uma grande mulher de Deus. Eis aí um grande homem de Deus.
tens de estar consciente que realmente eu sou um verdadeiro homem do que ter o nome de que vive enquanto está morto. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E mais, pastor que pega no dízimo, pega na oferta, igreja mundial, buscam mulheres prostitutas, meretrizes, levam em província diferente, colocam as moças nos hotéis e dormem essas mulheres com o dinheiro do dízimo e da oferta. Agora eu pergunto, quantas pessoas têm enxergado esses pastores como homem de Deus e eles dizem mesmo, pastor fulano, bispo fulano, apóstolo fulano é grande homem de Deus. Mas o milagre acontece. Muita coisa que eles oram acontece. Mas o que Cristo está dizendo aqui em Mateus 7, versículo 21, 22 e 23, né? Está dizendo o quê? Entrarão no reino dos céus. Mas ele falou algo mais embaixo. Os homens estão ali reclamando diante de Cristo. Senhor, em teu nome, fizemos milagre. Em teu nome, expulsamos os demônios. Em teu nome, o paralítico andou. Em teu nome, fizemos cozido, assado, profetizamos. Mas Cristo está dizendo, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Sabe o que você viver pregando a palavra e Cristo não te conhecer? Esse tem de ser o medo. Teria de ser até o medo. Essa verdade teria de trazer medo, produzir medo no coração e na alma de todo pregador. Muitos estão pensando que estão indo para o céu e não estão indo para o céu. Eu disse logo no início, eu não quero fazer parte, não quero ter meu nome na lista, e você também não pode aceitar ter o teu nome na lista daqueles que têm nome de homens de Deus, quando na verdade não são. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, pastor, esse é pastor da Mundial ainda. Disse, pastor, nós somos ensinados a não pregarmos arrependimento. Mamãe Claudete, por favor. Nós somos ensinados a não pregarmos arrependimento. E ele disse mais, quarta-feira é o culto, o suposto culto onde se prega o quê? A busca do Espírito Santo e a palavra pura de arrependimento. Ele disse, pastor, tudo isso é uma farsa. Uma vez eu estava falando com uma senhora, e a senhora é a dona, né, que tem muito dinheiro, a que sustenta a igreja. Eu falei com uma senhora a respeito do pecado, e eu confrontei ela, de acordo com a Bíblia Sagrada. Lhe confrontei com as Sagradas Escrituras, que pecado leva para o inferno, e eu falei para ela abandonar o pecado. E a senhora desapareceu da igreja. E o pastor, quando viu que aquela senhora não estava aparecendo nos cultos, chamou o pastor e lhe disse, o que foi que você fez? Ele disse, só fiz o meu trabalho. Eu abri a Bíblia Sagrada e mostrei para a senhora que quem vive em pecado não vai para o céu. Mostrei para ela que o pecado entristece o coração de Cristo Jesus Nazareno. Aí o pastor falou, presta atenção, ou você está fora da obra, ou vai me buscar essa senhora. Ou você me traz a senhora, ou você está fora. E o pastor foi buscar quem? A senhora. Ele disse, eu só fiz o meu trabalho. Para casar, na igreja mundial, para casar, a pessoa tem de colocar muito dinheiro nos cultos. Se não houver muita arrecadação, o pastor nunca casa. Primeiro ano, segundo, terceiro, casamento marcado, nunca vai casar, enquanto ele não começar a encher o bolso da liderança. Pessoas que têm nomes, atributos de homem de Deus, mas não são. Amém? Ele disse mais, pastor, eu já não estou mais na igreja mundial, eu abri mão da mundial e fui para uma outra igreja. Não vou fazer menção qual é a igreja, para não dar pista de que pastor estou falando. Ele disse, eu saí da mundial, abri mão da mundial bem recentemente. Deixou uns dias para cá, a igreja mundial. Ele disse, existem pastores que estão na mundial que eles não querem sair porque eles estão roubando do dízimo e da oferta. Então eles vêm
né, aí uma fonte para o sustento deles e de suas famílias. O roubo. Por isso é que eles não abrem mão. E tem aqueles que só não saem porque estão fazendo desse trabalho, melhor dizendo, da igreja, do altar, negócio. E está escrito em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3, a Bíblia claramente, explicitamente está dizendo que nos últimos dias virão a existir muitos falsos profetas e farão de vós comércio, negócio. É o que a Bíblia está dizendo. E quantos pregadores estão fazendo negócio com o povo, com o evangelho, com a Bíblia Sagrada? Esses não são de Deus. Amém? Posso continuar a falar? Amém. Deus não chamou pastores e obreiras. Deus não chamou candidatos. Deus não chamou ovelhas para cometerem todo tipo de depravação diante da sua face e no altar. Amém? Amém. Cristo não nos chamou para isso. Cristo nos chamou para a santidade, a pureza do corpo e da alma. É para isso que nós fomos chamados em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Paramos em que versículo? 23. Versículo 23, né? Olha o que diz em João capítulo 10. Olha o que diz em João capítulo 10. João capítulo 10, olha o que diz a palavra do Senhor Jesus. Versículo 9 ao versículo 10. João 10, versículo 9 ao versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Cristo está dizendo, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Quem está falando? Amém? Amém? Cristo está dizendo que ele é o quê? Que ele é a porta. Se alguém entrar por ele, se alguém estar nele, entrará, sairá e achará o quê? Pastagens. Vida. Alegria, salvação. Versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar. O ladrão não vem senão a roubar. A roubar ainda, a roubar. Vamos pegar aqui no roubar. Vamos pegar aqui no roubar. Quem é o filho do diabo? Filho do diabo é aquele que faz a vontade do diabo, certo? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Filho do diabo é todo aquele que veio também para fazer o quê? Para matar, roubar e destruir. Tem muitos homens fazendo isso. Aí eu pergunto, todo pastor ladrão é filho de Cristo ou é filho do diabo? Filho do diabo. De Cristo ou do diabo? Do diabo. Quantos pastores ladrões há nos altares? Quantos? Mas têm nomes e atributos de homens. Então são homens de Deus, sem Deus. Amém? Homens de Deus, sem Deus. Eles têm Satanás como pai. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Quantos pregadores estão nos altares hoje mentindo em grandes discursos, em grandes pregações? Quantos pastores estão mentindo? Mas como é que o mundo encara eles como homens de quem? E são pessoas que não têm Deus. Amém, igreja? O diabo veio senão a roubar. O ladrão não vem senão a roubar. Aqui enquadra muito bem a muitos pastores da Mundial, Universal e outras igrejas também. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Atenção. O diabo não vem senão a roubar,
matar e destruir. Sabia que a pessoa que mata, ou quem mata, não é só aquela pessoa que tira a vida com alguém com um tiro ou com uma faca? Não é só. Há pessoas que matam outras pessoas só com palavras. Só com palavras. Se eu trazer aqui uma pregação falsa, mentirosa, eu estarei matando você. Espiritualmente falando, eu estarei te destruindo, lançando você para o inferno. E quantos pastores, além de ladrões, são assassinos? Porque estão pregando mentira em seus altares, nos seus púlpitos, levando as almas mortas para o inferno, matando pessoas com suas pregações herêuticas, falsas, de engano. E tem em nome atributos de homem de Deus. Amém? Amém. Senão a roubar, matar e destruir. Amém? Amém? Matar, roubar e destruir. Existem pastores, atenção, que estão se envolvendo com mulher casada, pastor, envolvendo-se com mulher casada, destruindo o relacionamento dessa pessoa que está casada. Aí cumpre-se a palavra que? Destruir, ou não? Aí estão cumprindo, fazendo o papel de quem? Do diabo. Mas tem em nome e atributos de homens, mas são homens de Deus sim. O que a Bíblia realmente aponta, nos diz. Esse nosso mundo está doente, esse nosso mundo está mal. Eu fiz aqui algumas anotações de formas a não esquecer. Pastores fumando lhamba. Esse pastor no seu áudio da Mundial que mandou para mim, disse, se tem uma coisa que pastor na Mundial faz, é fumar lhamba. Se tem algo que pastor na Igreja Mundial estão fazendo, é tráfico de droga, cocaína e todo tipo de tráfico. E por outra, vou dar mais ênfase aqui. São proibidos de pregarem arrependimento. São proibidos de pregarem arrependimento. Amém? Que Deus nos livra de sermos esses pastores. Que Deus nos livra de ser uma igreja como essa em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Levítico 20, versículo 7. Levítico 20, versículo 7. Levítico 20, versículo 7 diz assim: portanto, santificai-vos e sedes santos, pois eu, o Senhor, vosso Deus. Amém? Portanto, santificai-vos e sedes santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Deus está dizendo, sedes santo como eu sou santo. Quando é que o pastor vai parar de pregar sobre santidade? Nunca. Até ir para o céu. Em nome do Senhor Jesus. Mateus 4, 17. Mateus 4, 17. Mateus 4, versículo 17. Mateus 4, versículo 17 diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer, pode sentar, mamãe, é por causa do sono. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Amém? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem que Cristo Jesus nos deu, nos mandou pregar. Aonde o homem casado não pode se envolver com outras mulheres, nem a mulher casada envolver-se com outros homens. Abominação é, pecado é. Deus condena isso. E nós não fomos chamados para isso. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3, versículo 1 ao versículo 2.
Mateus 3, versículo 1 ao versículo 2. Mateus 3, versículo 1 ao versículo 2. Diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos... Aí eu pergunto à congregação, pergunto à igreja: quantas pessoas vão para o culto, mas tudo para poder mostrar o vestido novo? Há pessoas que só compram calçado porque tem de usar o calçado novo no culto de domingo. Há pessoa que enquanto não tiver roupa nova, não vai para o culto, não vai para a igreja. E há mulheres, isso também ouvi de alguém de uma igreja pentecostal, e estava aqui no nosso meio, ou tem estado no nosso meio, mas não vou falar quem é. Disse: pastor, eu era obrigada a fazer amizades lá fora com ímpio, muitas vezes com ímpio, para o ímpio me dar dinheiro, para eu me vestir bem, para estar no culto, porque os pastores lá exigiam que todo culto, as pessoas que são da liderança têm de aparecer com roupa nova. Estão compreendendo? Agora a pergunta para esses líderes, se lá fora não são encarados, vistos como homens de Deus. São, mas não têm Deus. A pessoa comprou o carro, só vai para o culto, para a igreja porque comprou um bom carro, quer aparecer, quer se mostrar. Mas não tem Cristo, não tem em Deus. O evangelho de Cristo gera mudança, arrependimento, transformação de caráter. Amém? Transformação de caráter. Cristo, quando entra na vida de alguém, Cristo muda por completo. Repito, Deus não nos chamou para nós vivermos em pecado. A Bíblia diz que nós somos livres do pecado, fomos livres por Cristo do pecado. Cristo nos libertou. Cristo nos resgatou das trevas para a luz. Amém, igreja? Quem está entendendo a palavra? Amém. Cristo nos chamou para quê? Para quê? Olha para tua irmã ao lado e diga assim: o Senhor Jesus te chamou, não para você andar com homem casado ou mulher casada. Porque isso é pecado. Cristo te chamou, não para você se masturbar, roubar, matar. Cristo não te chamou para isso. Cristo não te chamou para bebedeira. Antes você foi escravo do pecado. Mas hoje, pelo sacrifício de Cristo na cruz, você é livre. Me diga, entendeu? Você compreendeu porque foi chamado? Amém. É para isso que Cristo te chamou. É para isso que Cristo te chamou. E estava me esquecendo, lembrei aqui agora, nessa hora, nessa palavra. O pastor disse mais: se tem uma coisa que na Igreja Mundial tem, é pastor bêbado. Disse: meu Deus, bebem que bebem. Ele disse: eu estava passando mal no meio deles, querendo me santificar, mas vendo muita podridão no nosso meio. Tudo o que eles fazem é em torno de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Só dinheiro. Amém? Amém. Eu recebi um vídeo hoje. E esse vídeo fala de gênero de igualdade. Quem já ouviu falar? Amém. Gênero de igualdade. Está destruindo muita gente. Essa teoria. Gênero de igualdade. Aí eu pergunto, os pastores, em vez de ficarem preocupados a roubarem, por que não pregam a verdade? Ser de Deus é tão maravilhoso, é tão bom, tem um cuiuio. É cuiuio, né? É tão gostoso ser de Deus. Ser de Cristo cuia, ser do verdadeiro Cristo, o Cristo Santo é maravilhoso. Eu recebi esse vídeo, gênero de igualdade. Sabe o que estão ensinando nos nossos filhos? Nas nossas crianças? Através da internet e não só?
Estão ensinando que você não é mulher para quem é mulher. Mulher não é mulher. E você que é homem, você não é homem. Você é quem você escolhe, quem você deseja ser. Gênero de igualdade. Aonde você nasceu, dizem você é homem. Não, eles dizem não, você não é homem. Você vai ser quem realmente você escolher ser. Quem você desejar ser. E aí ensinam que o homem pode ser mulher e a mulher pode ser homem. E estão ensinando isso na base. Estão introduzindo isso na cabeça das crianças. Infelizmente. E é isso que nós temos de combater. É isso que os pastores chamados por Cristo têm de combater e não estão combatendo. Muito pelo contrário. O foco, a visão, os olhos, né? Está voltado mais para o bolso da pessoa do que para a alma da pessoa. Cristo está a voltar. Haverá um dia de grande terror. Haverá um dia do grande tribunal, do grande juiz, Cristo Jesus Nazareno. E ai de quem não tiver firmado em Cristo Jesus o Nazareno. Amém? Amém? Eu não sei se vocês estão vendo o mundo como eu, mas eu estou vendo um mundo que está piscando já, presta a explodir, presta a arrebentar. Só não vai se firmar quem realmente não está a enxergar isso. Está tudo acontecendo numa velocidade tremenda. Satanás, os demônios estão trabalhando e as pessoas estão dormindo. Por outra, há pastores, homens, que pregam contra a Igreja Católica. Há pastores que estão pregando contra o povo católico, os padres, por causa da veneração a ídolo. Mas esses homens também têm nomes, atributos de homem de Deus, mas não são. Como assim, pastor? Mas se eles pregam contra quem adora a imagem de escultura, como é que eles têm atributos de homens de Deus, mas não têm Deus? Como é que se aplica isso? São pessoas que reprovam os católicos, adoração à escultura de imagem, mas também são homens que estão venerando os fundadores das igrejas onde eles estão. São pastores que não só estão venerando os homens que fundaram as suas denominações, como também estão venerando os seus livros mais do que a Bíblia Sagrada. Venerando livros escritos por esses homens. E a Bíblia Sagrada está em segundo plano. Quando sobem para pregar, eles pregam muito livro, não Bíblia Sagrada, livros dos homens, teoria, conhecimento humano. Pessoas que têm nome de que vivem e não vivem. Amém, igreja? Amém. E eu posso dar aqui testemunho de um deles. Testemunha de Jeová. A testemunha de Jeová, eles não usam a Bíblia Sagrada. Para começar, eles usam o chamado Bíblia, que não é Bíblia, tradução do Novo Mundo. Mas pergunta para muitos, se a testemunha é de Jeová e de Deus ou não, vão dizer que são homens de Deus, mulheres de Deus. Mas não são. A outra denominação, né, que estão usando até não. A outra denominação que não fazem o uso da Bíblia é a igreja do Simão Kimbangu e o Simão Toco. Cristo lá foi colocado debaixo dos pés. E eles veneram Simão Kimbangu, Simão Toco, e a Bíblia Sagrada está escondida. Está lá, jogada, atirada no canto. Mas tem em nome de homens de Deus. Mas não são. Amém? Quem conhece mais alguma denominação assim? Ou pessoa que diz ser de Deus, mas não tem Deus? Quem conhece? Quem? Tem medo? Quem conhece pessoa que diz ser de Deus, mulher de Deus, mas não é? Está aqui, todos nós conhecemos. Ninguém está a julgar ninguém. Mas a Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis. É a verdade. A Bíblia diz lá em João, não julgueis segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Não julga segundo a aparência. Tem certeza? Fala. Está convicto? Pregue. Pregue a tempo e fora de tempo. Repreenda e corrija com toda a longanimidade e doutrina. É o que Cristo Jesus nos manda. E esse é o nosso trabalho, esse é o nosso dever. Pregarmos a palavra de Cristo a tempo e fora de tempo. Amém? Há uma igreja dos apóstolos dos brancos. Como é que chama aquela igreja? Igreja profética vencedora no mundo.
IPVM. Ok. Usam aquela roupa branca e um pau, uma vara. Certo? Lá não fazem o uso da Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse. Lá só usam o Novo Testamento, mais nada. É mentira, meu irmão? Só o único livro do Antigo Testamento usado lá é só o Salmo. Todo o livro, os outros livros é tudo coisa. Foi para a sanita, queimaram, deitaram. Usa a Bíblia Sagrada e o único livro, o Salmo, é usado nessa igreja. Agora, quantas pessoas lhes têm como homens e mulheres de Deus? Milhares. Mas são de Deus? Não são. Amém? Mas sabe o que vai acontecer no dia do juízo final? Eles estarão diante do tribunal de Cristo dizendo: em teu nome nós expulsamos o demônio. Em teu nome nós profetizamos. Em teu nome nós fizemos cozido e assado. E Cristo vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Meu querido, minha querida, não deseja estar nesse dia lá, com esses homens também dizendo: Senhor, em teu nome, eu larguei tudo, abandonei tudo. Mas Cristo vai dizer: eu não te conheci. Por quê? Porque vivia em pecado. Cristo nos chamou para a santidade. Vamos buscar a santificação em nome do Senhor Jesus. Amém? Antes de finalizar a mensagem, eu vou repetir as primeiras palavras ditas nessa pregação. Eu já cometi muitos erros no altar de Cristo Jesus e hoje eu me arrependo muito e eu vou me arrepender até ir para o céu em nome do Senhor Jesus, mesmo Cristo me perdoando. Sabe por quê? Porque eu quero ir para o céu em nome do Senhor Jesus. Eu quero ir para o céu em nome do Senhor Jesus. Por isso eu peço perdão mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Quem está aqui presente ou ausente, no presente ou no passado, quem alguma vez feri, machuquei, entristeci, eu peço perdão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas eu não posso aceitar essa posição. Ah, não, porque todos pecamos, então tens que pecar. Não, eu não posso cair em pecado. Em nome do Senhor Jesus, não posso pecar. Eu tenho de correr atrás da santificação. Porque sem santificação ninguém verá quem? Ninguém verá Deus. Não tenha nome de homem, de mulher de Deus. Não tenha simplesmente um atributo como homem e mulher de Deus. Amém? Mas seja verdadeiramente um homem e uma mulher de quem? Até aqui, palavra do Senhor.